Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Agenda Espírita. Agradecemos aos companheiros de Vitória da Conquista, na Bahia, pelo convite, pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui novamente para falarmos acerca da nossa doutrina, do Evangelho Consolador, dos ensinos de Jesus que não podemos esquecer, porque eles são inesquecíveis em nossos corações. Hoje falaremos de um tema que escolhemos com muito carinho, o Evangelho com os pés no chão. Quanto é difícil na seara da vida preservarmos na nossa própria alma as diretrizes da humildade. Quantos homens, quantas mulheres conheceram ao Cristo, apaixonaram-se pelo Evangelho, mas não conseguiram atravessar a porta estreita que conduz à vida, porque a vaidade, o orgulho e a arrogância tomaram posse de seus corações. São sacerdotes de todos os tempos, são médiuns, profetas, são aqueles que através da religião deveriam instruir as massas, todavia se perdem pelo interesse financeiro e pelas ambições inconfessas dos seus próprios sentimentos. Então hoje nós vamos falar do Evangelho com o pé no chão, invocando Jesus, invocando outras almas extraordinárias que, com os olhos fixos nas estrelas, jamais perderam o cadinho da humildade, como Francisco Cândido Xavier, como Francisco de Assis e tantos outros que conseguiram atravessar essa difícil jornada no mundo sem perder o contato com a simplicidade da vida. Então, para darmos início aos nossos comentários, a nossa interação virtual, nós iremos fazer uma prece. Então pedimos, meus amigos, que possamos fechar os olhos, lembrar da figura do doce amigo de Nazaré e pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que nos proteja. Que as nossas palavras sejam inspiradas pelo seu eterno amor, pela sua eterna paz. Jesus nos ajuda a levar o teu Evangelho a muitas pessoas e que todos aqui reunidos formem uma corrente de oração, de fraternidade, de paz, de caridade, para que nós possamos sentir na nossa alma os objetivos que nos aguardam e que possamos atravessar a nossa jornada sem desânimo, sem desistirmos da vontade gigantesca do coração de sempre estarmos ao teu lado. E assim nós vamos começar a falar sobre o Evangelho com os pés no chão. Nós trouxemos aqui para o início um mito muito conhecido na mitologia grega, que é o mito de Ícaro e de Dédalo. É um mito que fala que esses dois homens, pai e filho, foram presos dentro de um labirinto pelo rei Minos. Então, como não conseguiam escapar de um labirinto muito bem feito, Dédalo recolheu penas de aves e, unindo essas penas com cera, construiu asas para si e para o seu filho. Com elas, conseguiram voar até uma ilha vizinha
e escapar do labirinto. Mas Ícaro, entusiasmado com o sucesso da experiência, continuou a voar cada vez mais alto, não dando ouvidos a Dédalo, que da terra o advertia para não voar alto demais por causa do sol. Como se aproximou demasiado do sol, o calor derreteu a cera das asas e Ícaro caiu no mar Egeu, afogando-se para o grande desgosto de seu pai, que nada mais pôde fazer a não ser observar e chorar a morte de seu filho. E esse mito é um arquétipo, trazendo a psicologia de Jung, também utilizada por Joana de Ângeles. A imagem de Ícaro é um símbolo arquetípico da alma humana. Todas as vezes, meus amigos, que nós, em um corpo de morte, caminhando pelo pó da terra, habitando um mundo de provas e expiações, ainda tão cheios de defeitos, desejamos subir, subir e subir, esquecendo-se dos pés no chão, acontece o que aconteceu com Ícaro. O nosso ego se rompe e nós experimentamos a queda e a morte e o amortecimento da consciência. Então nós devemos tomar muito cuidado e consultar o nosso coração para ver onde o narcisismo, a megalomania e a vontade de subir e subir habitam a nossa alma. Isso geralmente nos leva a fascinações, a hipnoses e a encantamentos. O homem, ele deve sim almejar o reino dos céus, a espiritualidade maior, mas ele não pode esquecer que ele ainda é um ser material. Ele não pode tirar os pés do chão, porque são os pés do chão que conservam a nossa consciência de seres encarnados. Todos aqueles que quiseram dar um passo maior do que as pernas caíram como Ícaro. Quem não lembra da figura do apóstolo Pedro, dizendo que tinha condições de subir o Calvário com Jesus? E o Cristo disse a ele: Simão, em verdade vos digo que antes do galo cantar, você já terá me negado 3 vezes. E quando essa cena se deu, Pedro colocou as mãos no próprio rosto e começou a chorar arrependido. Jesus sabe o que cada um dá conta. Então nós precisamos, através da tarefa do autoconhecimento, descobrir o que nós damos conta de fazer. Por exemplo, na seara espírita. Quantas pessoas vestindo uma máscara e uma persona, tentando viver aquilo que não dão conta, tentando imitar os discípulos e os apóstolos de todos os tempos, tentando maquiar uma vida de renúncia e de caridade, quando na verdade isso ainda não faz parte do seu coração. Nós devemos sim o esforço sincero, mas reconhecendo sempre que nós poderíamos ser perfeitamente um dos 10 leprosos que Jesus curou. Que nós ainda temos muitas imperfeições a serem vencidas nas nossas almas. Quantos médiuns, quantos sacerdotes, vendendo pureza, anunciando santidade, perderam-se na sexualidade, na paixão pelo dinheiro, no amor pelos recursos materiais. Se fascinaram pelos elogios, pelas bajulações, pelos tapinhas nas costas e esqueceram-se dos pés no chão.
Jesus não foi um mestre que viveu nos altos cimos dos palácios, coroado pelo ouro do mundo e vestindo túnicas brilhantes e sustentando cetros de poder. Jesus foi aquele peregrino humilde que caminhou no meio do povo, que bebeu água da fonte, que atravessou o deserto da Samaria e que entrou em Jerusalém sentado em um jumentinho emprestado, porque ele mesmo não tinha nada de si mesmo. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Conheçamos a nossa própria alma, para que não venhamos mergulhar no mito de Ícaro, na vontade de alcançar os céus, fascinado pelas alturas, o nosso ego se rompa e nós entremos em estágios de loucura, de fascinação e do mais puro narcisismo arrogante, esquecendo que ainda somos espíritos encarnados, habitando um corpo de morte em um mundo de provas e expiações. O nosso caminho, sim, é com os olhos fixos nas estrelas, mas com os nossos pés fincados no chão. E por que, meus amigos, que geralmente nós mergulhamos nesse mito de Ícaro? Porque geralmente nós desejamos voar para além das nossas capacidades. Por que isso acontece? Jesus ensinou: o maior é aquele que serve, e em experimentando o prazer genuíno de servir, não se sente maior do que ninguém. Pelo contrário, invocando o dever da consciência, trata-se como quem coisa alguma fez demais. Jesus disse aos seus apóstolos: os reis e os mecenas das nações os oprimem e os massacram, mas entre vós não será assim. A necessidade de se sobrepor ao outro, a vontade de ser elogiado acima do outro, a ambição por cargos, por poder, por visibilidade, por notoriedade, faz o homem tirar os pés do chão. Aonde há mais competição do que cooperação, aí se afastou o Espírito do Cristo. A verdade já não está mais presente. Nós devemos compreender que a humanidade, ela é uma irmandade. Para além da consanguinidade, para além da genética, nós somos irmãos em Deus. Então, todas as vezes que nós desejamos superar o outro, que nós desejamos sobrepujar o outro, massacrar o outro, e nos esquecendo das dores do nosso semelhante, e nos preocupando apenas com o púlpito das aparências, nós estamos mergulhando no mito de Ícaro. Nós estamos mergulhando nas águas do encantamento, nos pensamentos mágicos, nas magias de todos os tempos, nas fascinações e nas hipnoses, perdendo a nossa consciência e vivendo puramente pelo instinto e pelas sensações. E aí nós lembramos, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando escrevendo à comunidade de Corinto, ele diz aos seus amados irmãos: eu vos escrevo em meio a muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que tenhais conhecimento do grande amor que tenho por cada um de vós. É o amor a única força do universo que tem condições de preservar a nossa cognitividade. Fora do amor, a nossa mente adoece.
Fora do amor, as nossas sinapses se intoxicam e se envenenam. Fora do amor, nós nos afastamos da humildade. Nós dizemos que Jesus é o nosso mestre, mas no fundo, se nós pudéssemos, moldaríamos Jesus ao nosso bel prazer, para praticar um evangelho não segundo Cristo, mas segundo o nosso personalismo. Então não nos esqueçamos, na casa espírita, na família, na profissão, nas ruas, o maior é sempre aquele que serve, aquele que deseja holofotes e destaque. É bem possível que o espírito da mentira tenha entrado em seu coração. E nós avançamos, meus amigos, para mais vastas compreensões. Quando Jesus ensinou o amor aos que nos queiram mal, ele convidou a alma humana a quebrar o encantamento dos ídolos no coração, pois só é capaz de orar pelos adversários quem não ama os seus amores com o amor dos fanáticos. Quanto fanatismo existe dentro de nós? Fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo filosófico, fanatismo consanguíneo, fanatismo profissional, fanatismo literário, fanatismo de todas as ordens. E todo fanático, todo fã, ele perde a humildade, porque ele cria no coração a necessidade de idolatrar alguém. Ele cria no coração a necessidade de colocar alguém no altar da sua própria vida. E aquele que ama os seus amores com o amor dos fanáticos, esse está afastado de Jesus. Esse não tem a capacidade de perdoar os seus adversários. Porque tudo aquilo que nós elevamos muito, numa outra parte inconsciente, existe um rebaixamento. Se eu amo alguém com desequilíbrio, com idolatria e com fanatismo, eu vou precisar da figura de diabos e de adversários dentro da minha alma. São as polarizações humanas. Todas as vezes que nós vemos um amor muito fanático, nós observamos que também há um ódio para poder compensar. Só não odeia aqueles que amam os seus amores sem fanatismo. Só perdoa aqueles que amam os seus amores sem idolatria. Por isso que Jesus nos ensinou que se nós não amássemos mais a Ele do que a pai, do que a mãe, do que a filho e do que a esposa, nós não seríamos dignos do seu amor. Porque o amor de Jesus é um amor equilibrado. O amor das famílias, geralmente, é um amor visceral e fanático e idólatra. Nós amamos a nossa projeção nos nossos filhos. Amamos a nossa projeção nos nossos pais. É muito mais um amor possessivo, um amor do apego, do que um amor genuíno. Nós queremos ter posse e reter essas pessoas ao nosso lado, quando na verdade o verdadeiro amor, o amor genuíno, ele liberta. O amor humilde é o amor livre, é o amor que caminha com os pés no chão, cheio de esperanças no reino de Jesus. Então, meus amigos, que possamos consultar a nossa alma para ver que gênero de fanatismo habita o nosso coração. É o fanatismo pela doutrina espírita? É o fanatismo por algum filósofo, por algum político, pelo pai, pela mãe,
por um filho, se nós localizarmos o fanatismo, nós veremos que nesse campo da vida nós tiramos o pé do chão. E o fanatismo cria na alma uma compensação. Se eu idolatro alguém em um outro polo, eu crio a necessidade de um ódio. Por isso que os religiosos não dão conta, muitas das vezes, de viverem a sua própria espiritualidade. Eles precisam apontar o dedo e julgar a religião do outro, porque ele não desenvolveu uma ética do Evangelho. Ele é apenas um fanático apaixonado por crenças e por um líder religioso e por um templo, mas ele ainda não traz Jesus no coração. Então, tudo aquilo que não é a religião dele, que não é o templo dele, que não são as crenças dele, ele abomina e odeia. E essas manifestações nós não vimos no Cristo Jesus. Então fica essa pergunta sincera para todos nós, para mim e para vocês. Eu idolatro algo ou alguém? Se eu idolatro, meu amigo, nesse campo da vida, você e eu nos encontramos fascinados e precisamos nos curar espiritualmente. Essa é a tarefa do autoconhecimento que o Evangelho propõe. É o mergulho interior, é o autodescobrimento, é o conhecimento das tessituras íntimas da alma, dos nossos sentimentos mais profundos. Só assim nós poderemos conhecer a verdade que liberta. Ela não está fora, ela está sobretudo dentro do espírito humano. E aqui nós avançamos, porque tudo no Evangelho é mensagem. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, vem aquele frenesi, aquele encantamento, aquela vontade de servir na seara espírita e de fazermos muitas coisas. Mas, meus amigos, Jesus não nos chamou apenas às tarefas grandiosas. O Cristo, ele valoriza as coisas pequeninas. Se não der, por exemplo, para ser o bom samaritano, basta ter o coração aos moldes da hospedaria, que acolhe o ferido, cujo bom samaritano socorreu no caminho. Sempre tem alguém passando, pedindo ajuda. Não precisa ser o nome e o personagem principal da parábola. Com humildade, ser uma simples e útil estalagem já contribui demais. São essas as sutilezas do Evangelho que os sistemas religiosos e de Estado não percebem em suas teologias vazias de espírito e em suas políticas desumanas. Muitas pessoas, principalmente hoje, em tempos de redes sociais, desejam visibilidade, desejam serem aplaudidas e conhecidas, tornarem-se famosas. E o Evangelho diz, meu amigo, se você não pode ser o bom samaritano, o personagem principal da parábola que Jesus contou, se o teu coração for uma simples e útil hospedaria, já está bom demais. Não ignore a migalha de pão, o copo d'água fresca, o leite quente, o abraço, o sorriso, o olhar, o aconchego. Não ignore nenhuma dessas caridades. Não queira fazer coisas grandiosas sem antes passar pelos alicerces da fundação. Ninguém consegue ser fiel a Jesus olhando apenas para o telhado. Nós precisamos olhar, sobretudo, para os alicerces da construção do Evangelho em nós. É todos os dias praticando a Boa Nova, servindo com humildade, tratando com humanidade
as pessoas que nos acompanham, tratando com dignidade o caixa no supermercado, as pessoas na fila do banco, nas filas do hospital, no metrô, no ônibus, dirigindo com educação, tratando com gentileza a nossa família, é que nós vamos incorporando pouco a pouco as virtudes do bom samaritano. As virtudes do Evangelho não nascem em um sopro, por fruto de mágica e magia dentro da nossa alma. Elas são frutos de esforço, de perseverança no tempo e no espaço. Quando nós caminhamos assim, é porque nós estamos compreendendo que Jesus é verdadeiramente a porta que conduz à vida. E agora eu faço uma pergunta para todos vocês e também para mim, porque eu não posso me excluir, meus amigos. Como tens olhado a vida? Como tens observado o caminho? Porque no mundo que nós vivemos hoje, nós só chamamos de felicidade legítima as bênçãos que entram pela porta da nossa casa, através de saúde, de dinheiro, de festas, de promoções, de boas notícias. Nós só consideramos como bênçãos aquilo que diz respeito à nossa vida. E quando nós pensamos assim, nós reduzimos a atuação de Deus na nossa alma. Então, como tens olhado a vida? Se alguém estiver triste, mas a sua tristeza for humilde, até a tristeza no Evangelho precisa ser humilde, porque uma tristeza arrogante, ela fecha os olhos para a dor do outro e crê que apenas existe a sua dor na face da terra. Se a sua tristeza for humilde e não amargurada, a companhia de uma pessoa feliz pode lhe fazer enorme bem. O humilde, até mesmo triste, consola-se com a luz que brilha no outro e dela se banha, pois os seus olhos são bons. São bons porque não chamam de felicidade legítima apenas o que lhe beneficia e engloba. Por amor à vida, a felicidade do outro é vista como luz digna de gerar ventura em nosso próprio coração. Olha como que o Evangelho nos ensina uma felicidade que o mundo ainda não conhece, meus amigos. É uma felicidade em que eu consigo me alegrar no espírito, mesmo que algo de bom não esteja me acontecendo, mas porque eu vejo uma festa, uma alegria, uma conquista, um sorriso, um nascimento na vida do meu semelhante. Quando Jesus subia o Calvário, estava tudo mal e tudo ruim para ele. Certamente não é agradável carregar um madeiro infamante nas costas, montanha acima, mas o coração do Cristo se alegrava de uma alegria para além das circunstâncias, porque ele sabia que o seu ideal de renúncia beneficiaria a humanidade inteira. Então, o Consolador prometido diz: até quando você se entristecer, que não seja uma tristeza orgulhosa, arrogante, soberba, mas uma tristeza humilde, que tenha a capacidade de ver as flores, as árvores que nascem no jardim dos outros e se alegrar pelas bênçãos do seu semelhante. Se um passarinho não pousa no meu jardim para cantar, eu posso ouvir o canto que vem do jardim do meu semelhante e a minha alma se alegra, porque felicidade legítima não é apenas o bem que me acontece, é o bem que acontece também aos outros. Isso também é amar ao próximo como a si mesmo. Isso é obra da humildade,
porque é preciso ter uma humildade muito bonita para, em meio a muitas lágrimas e aflições, se alegrar com a felicidade dos outros. Isso é sinal de que a nossa alma está se desvencilhando das amarguras e, sobretudo, da inveja. Ele está se desvencilhando da amargura e, sobretudo, da inveja. Felicidade legítima, segundo Jesus, é a capacidade de ter os olhos incendiados por uma luz nova e dizer assim: para mim ainda não está bom, mas eu me alegro pela luz e pela estrela que brilha na casa do meu semelhante. Bem-aventurado sois vós, meu amigo, porque passou a enxergar a vida dessa maneira. E nós vamos avançar. Que ninguém feche os olhos para as coisas pequeninas. Hoje, por exemplo, nós estamos muitas das vezes olhando apenas os grandes feitos da humanidade e ignoramos as coisas pequeninas que passam aos nossos olhos. Por exemplo, meu amigo, por exemplo, o que seria da medicina se não fosse o trabalho daqueles que, com as suas vassouras, higienizam as vias públicas? Não haveria trabalho médico que desse jeito se não fosse o trabalho humilde dos garis promovendo a higiene urbana. O que seria dos engenheiros se não fosse o trabalho dos pedreiros? O que seria da nossa urbanidade se não fossem aqueles que anonimamente cuidam das instalações elétricas, hidráulicas, colocam paralelos e asfalto nas ruas? O que seria dos shopping centers se não fossem os cozinheiros e os trabalhadores anônimos que cuidam da higiene local? O que seria da agricultura se não fossem os micro-organismos trabalhando no fundo da terra, cuidando da fecundidade do solo para que toda a humanidade possa se alimentar? Mas é preciso ter olhos de ver, é preciso ter os olhos vinculados ao Cristo eterno, para além do Jesus histórico que caminhou conosco, o Jesus eterno, aquele que o Pai amou antes da fundação do mundo e está conosco desde o princípio de todas as eras. É preciso ter esse olhar para não ignorar as coisas pequeninas. É para além do ouro, é para além dos parlamentos, é para além dos centros diplomáticos, é para além das potências bélicas, é para além de tudo isso, transcende o olhar da matéria, é puramente espiritual. Que ninguém feche os olhos para as coisas pequeninas. O indivíduo do reino não tem apelos publicitários, não deseja convencer ninguém pelo estardalhaço, não pretende ser reconhecido em praça pública, não almeja ser reverenciado ou tornar-se um caso de sucesso. O Evangelho não combina com nada disso, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. A eloquência da mensagem eterna está em sua singeleza, para que os humildes compreendam e os arrogantes confundidos digam a si mesmos: não pode ser tão simples assim, enquanto o verbo do princípio permanece ecoando. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O Evangelho com os pés no chão, porque a boa nova é simples. É para que os cegos em não vendo possam ver, os surdos em não ouvindo possam ouvir, e os paralíticos em não podendo andar
possam andar através dos movimentos da alma. É por isso que Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, ele vai dizer que o mundo precisa de espiritismo, que o mundo precisa de espiritualismo, mas ele precisa, sobretudo, de espiritualidade. O espiritismo é uma bênção divina, é graça de Deus derramando-se sobre toda criatura. Mas espiritualidade é aquilo que eu aproveitei, é aquilo que eu construí por dentro. É uma ética segundo o reino dos céus. E é por isso que André Luiz, também no prefácio dessa extraordinária obra Nosso Lar, vai dizer que em toda parte os doutores em doutrinas, mas os analfabetos do espírito. Que Jesus nos abençoe a esperança de sairmos da fila dos analfabetos do espírito, compreendendo que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. O verdadeiro poder, meus amigos, não está nas armas e nem no dinheiro, mas naqueles que amam, porque aqueles que amam trazem faixas de céu no coração e possuem junto a Deus grande força intercessória pelos seus. A prece de um coração que ama atravessa os mundos e entra nas esferas siderais. Por isso que Jesus disse: tudo aquilo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos darei. Mas pedir a Deus em nome de Jesus é pedir tendo amor no coração. E o amor, ele não nos deixa cair nas armadilhas do ego. O amor não nos deixa fazer esse voo de Ícaro, esse voo das asas de cera, que se derretem com o sol e caem na imensidão do mar Egeu. O amor, ele coloca os nossos pés no chão, ele nos dá equilíbrio de vida, ele preserva a nossa cognitividade, para que nós não tenhamos surtos de fascinação e de encantamento. E essa parábola da semente, Jesus diz: e a semente foi lançada em sua horta. Nada que venha de Deus, meus amigos, tem um espírito de exclusivismo. Vamos anotar isso no coração. Nada que venha de Deus tem um espírito de exclusivismo. Esse papo de é meu, é só meu, apenas meu, não pertence ao Cristo Jesus. O grão de mostarda, ele não foi plantado em lugar especial, mas ele foi plantado na horta, onde o sol, a água e o solo são iguais para todo mundo. É sempre importante fazermos essa pergunta a nós mesmos: em que dimensão da vida eu juro que a vida me deve um tratamento de estrela? É dentro da família? É no ambiente profissional? É no casamento? É na casa espírita? É nas ruas? É na padaria, no shopping? Onde eu acredito, onde eu creio dentro da alma que a vida me deve um tratamento de estrela. Onde eu acho que eu sou mais do que o meu semelhante. Onde eu rogo a Deus exclusivismo e esqueço que é Pai nosso que estás nos céus e não Pai meu que está nos céus. É Pai de todos. Deus ama a mim, mas ama também a você. Ele não fará nada a mim que prejudique você, meu irmão. Porque o Senhor da vida não é um duelista, não é um caprichoso e não cria filhos mimados. Deus cria filhos que têm a capacidade de atravessar o vale da sombra da morte.
Deus cria filhos para que eles deixem de ser infantis e transformem-se em adultos maduros na consciência do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, me comportava como menino, raciocinava como menino. Mas hoje que sou homem, abandonei as coisas de menino. Quem quer ser tratado como uma estrela, quem só sabe exigir e pedir, quem quer tudo para si e é tomado por um espírito de exclusivismo, é menino, é infantil, é criança, ocupa o jardim da vida. E é isso que o Evangelho, a terapêutica, a psicologia profunda do Evangelho vem nos convidar a fazer, através de um mergulho do autoconhecimento, para que possamos curar a nós mesmos. É justamente aí que eu preciso mudar. Paradoxalmente, nós nos vinculamos ao céu, amando o compartilhamento do solo. Quem não ama compartilhar, quem quer tudo para si, não é digno dos céus. Quem quer um paraíso só para si, quem quer um Deus só para si, quem deseja bênçãos apenas para si, esse ainda não é digno do reino divino de Jesus. Como é que nós reconhecemos uma criatura do reino dos céus? É quando essa criatura tem fraternidade no coração. É quando ela sabe dividir, compartilhar. É quando ela não diz assim, é meu, mas ela diz, é nosso. É quando ela não se interessa apenas pelas questões materiais. Ela tem alegria no amor que sente pelo seu semelhante. Ela é capaz de se relacionar com o rico e com o pobre. Aquele que tudo tem e aquele que nada tem. Ela não quer tirar nada de ninguém. Ela não deseja tirar proveito de ninguém. Ela apenas tem a alegria de dar de si mesmo e relacionar-se nas alegrias e nos cadinhos cheios de delícias da vida. Essa é a criatura do reino de Deus, reconhecendo que Cristo é tudo em todos. Quem não se entrega para ser um ente da boa nova no chão, não será no firmamento. Todos os discípulos, todos os apóstolos de Jesus tornaram-se dignos do reino dos céus, porque aprenderam a caminhar com os pés sobre a terra. Aprenderam a compartilhar o solo, aprenderam a compartilhar as bênçãos desse mundo. E nós não podemos nos esquecer, meus amigos, nós não podemos nos esquecer que quando Jesus chegava à manjedoura de Belém, naquele brilho de uma estrela que guiava os reis magos vindos do Oriente, o anjo Gabriel, o Espírito puro, manifestou-se para anunciar o nascimento do Messias. Não foi a Herodes, não foi aos sumos sacerdotes do templo de Jerusalém e nem ao imperador romano. Ele se manifestou aos pastores simples que cuidavam de suas ovelhas na vigília noturna na Galiléia. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Nós não podemos nos esquecer do centurião romano, que não era um religioso, que não era alguém que professasse crenças como o povo de Israel. Todavia Jesus disse a ele: em verdade vos digo que nem em toda Israel encontrei tamanha fé. Nós não podemos nos esquecer da viúva do gasofilácio, que colocou as poucas moedinhas que tinha
compartilhando com os pobres. Nós não podemos esquecer da mulher sírio-fenícia, que através do seu raciocínio lógico e humilde, recebeu a bênção que desejava de Jesus. Por causa desta palavra, vai, o Espírito já saiu da tua filha. Nas lições desses e de tantos outros anônimos que boanovizaram suas vidas, encontraremos a luz que revoluciona a cada dia o nosso espírito. E aqui, meus amigos, caminhando para o final da nossa exposição, felizes pela companhia de todos vocês e tendo uma esperança em Deus de que essa mensagem em forma de ondas espirituais está entrando nos corações, nós lembramos de alguém, de um discípulo de Jesus, que deu grande testemunho de pés no chão quando esteve nessa terra. Falamos do poverelo de Assis, do pobrezinho, do esposo da divina pobreza, de Francisco de Assis, aquele apóstolo que iluminou a Úmbria, na região da Itália, assim como toda a Europa e o mundo, com as suas lições de amor. Francisco caminhou entre os necessitados, entre os doentes, misturou-se com o povo, chamou o sol e a lua de irmãos, cantou com os pássaros, amou a natureza, que é a manifestação do pensamento de Deus. E quando às portas do desencarne, ele abandonava o corpo doente para retornar às plagas espirituais. Quando Francisco dava o seu último canto na matéria, narra a história cristã que uma revoada de cotovias pousou sobre o telhado da casa em que Francisco se encontrava e entoaram cantos de divina beleza em harmonia, saudando o discípulo da caridade, saudando o apóstolo da renúncia e da fé, que abandonava as vestes rotas e esfarrapadas do corpo físico para voltar à liberdade do reino de Jesus. O nosso prêmio, meus amigos, não se encontra na terra. O nosso prêmio, a nossa consolação pertence aos céus. Então que possamos sim almejar essa beleza que nos aguarda, mas assim como Francisco, manter os nossos pés no chão, cuidando da nossa mente, para que ela não se hipnotize, não se encante e não seja ludibriada pelos fanatismos e pelas fascinações do caminho. É muito grande a obra que nos espera, de dentro para fora, mas com Jesus, certamente, nós formamos a maioria. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que essas palavras possam ser compartilhadas e todos aqueles que se sentiram tocados, que possam levar a boa nova à frente, porque Jesus nos espera e eu tenho certeza que todos vocês também estão morrendo de saudade do Divino Mestre. E só há uma única forma de matar essa saudade, é praticando o Evangelho. Graça e paz, meus amigos, e aqui fica essas palavras como a força de uma prece, entrando na casa de cada um de vocês. Muita paz, um grande beijo e que Jesus nos abençoe.